66. Um convite para nós louvarmos o Senhor nesta tarde. Amém? Se eu disse onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, que Ele estaria no meio delas. E nesta tarde nós queremos fazer festa ao Senhor. Amém? Salmo 66. Diz assim a palavra. Convido-vos a ficar em pé, se for possível. Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras, que grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores, eles cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé e ali nos alegramos nele. Domina eternamente pelos poder dos seus olhos, então sobre as nações não se exaltem os rebeldes. Bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor, a quem sustenta com a vida a nossa alma e não consente que se revela os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Até aqui a palavra do Senhor. Louvai a Deus nesta tarde. Amém? Cantai glórias ao seu nome. O nome que é sobre todo o nome. Amém? É o nome de Jesus. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, porque nesta tarde, mais uma vez, nós declaramos, Senhor, que o teu nome é o nome maior e mais poderoso sobre a face da terra, porque ao nome de Jesus Cristo, hoje um dia, Senhor, se dobrarão o seu joelho e declararão que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, tu és Deus Todo-Poderoso, que nesta tarde estás no nosso meio, Senhor, para operar maravilhas, Senhor, para tocar cada vida que está diante de ti, Senhor. Nós declaramos nesta tarde, mais uma vez, lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, Senhor, pois tu tens cuidado de nós, Senhor. Meu Deus, nesta tarde, Senhor, socorre os aflitos, aqueles que estão, Senhor, passando por tribulação, por aflição, Senhor, visita nesta hora, Senhor, traga uma palavra também a cada um que aqui está, Senhor, que precisa, Senhor, uma direção para a sua vida, para o seu caminho, para a sua família, Senhor. Estenda a tua mão de misericórdia. Jeová Rafa, és tu, Senhor, o Deus que cura, o Deus Todo-Poderoso, o mesmo ontem, hoje, eternamente, Senhor. Toma, pois, primeiro lugar no nosso meio, Senhor, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém. Glórias a Deus. Amém. Vamos ainda continuar a louvar a Deus. Amém. Em pé, com muita alegria, servindo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. É bom estarmos na casa de Deus, amém? É bom podermos louvar o seu nome, amém? Este amém hoje, amém? É bom podermos louvar ao Senhor, amém? O pastor acabou de ler, louvai ao Senhor com brados de júbilo, amém? Com gritos de alegria. O nosso Deus, Ele merece todo o louvor, toda a adoração. Exaltamos o seu nome nesta tarde, amém? Aleluia. O teu nome exaltarei. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Exaltamos o teu nome, Jesus. Aleluia. Teu nome exaltarei. Bom é que cantar louvor. Estou feliz porque sou teu. O meu Salvador, tu és.
louvamos o teu nome, te damos louvor e adoração, aleluia. Eu desafio um dos irmãos, por favor, a levantar a sua voz em oração, aleluia. Tenham liberdade para louvar ao Senhor nesta tarde. Glória a Deus, louvamos o teu nome, Jesus, aleluia. Louvamos o teu nome, Jesus, aleluia. Obrigada, Jesus, aleluia. Santo, santo és, Senhor, aleluia. Glória a ti, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo és, Senhor, aleluia. Obrigada, Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo és, Senhor, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus, aleluia. Toma o primeiro lugar, Jesus, aleluia. Santo és, Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Nesta tarde nós temos vindo à casa do Senhor, amém? Com a nossa gratidão, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. Quando nós vamos à casa do Senhor, a palavra de Deus diz que não devíamos ir vazios, não é? Então devemos levar a nossa vida, amém? Em gratidão ao Senhor, aleluia. Nesta tarde vamos nos apresentar diante dEle com louvores, com ações de graças. Ele é o Senhor da nossa vida. Eu quero te louvar, pois mudaste o meu mundo, amém? Glória a Jesus. O Senhor tem mudado as nossas vidas, aleluia. 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 Te adoramos, Deus. Aleluia. Santo, santo, santo és, Senhor. Aleluia. Eu quero te louvar, pois mudaste o meu mundo. Não me quero afastar de ti nem por um segundo. Mudaste o meu viver.
Quero saudar com a paz do Senhor todos os irmãos aqui presentes, que o Senhor é bom, o Senhor é aquele que nos salvou e é o melhor amigo que nós temos na vida. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 6, a começar no verso 5. Gênesis capítulo 6 e verso 5. E diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de cófer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás a arca uma janela e de 1 côvado acabarás em cima da porta, e a arca porás ao seu lado e far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra expiará. Até aqui a bendita palavra de Deus. Esta palavra é uma palavra muito maravilhosa, que o Senhor, na altura em que fez o homem, mas ele irou-se. E porquê é que se ele irou? Estamos em época que eu posso dizer que a igreja hoje é o Noé deste tempo. Porque naquela altura, quando o Senhor determinou a Noé fazer a arca, não é verdade? Porque ele se tinha arrependido de fazer o homem. E ele ia destruir toda a carne, toda a terra e todas essas coisas. E as pessoas não acreditavam. As pessoas diziam: oh, coitado do Noé, o Noé está louco. Quantos de nós hoje dizem para nós também que ele está louco? Anda lá nos protestantes, está passadinho, não é verdade? Mas nós continuamos a crer na palavra de Deus. Porque Deus é amor, Deus é aquele que nos salvou e sabemos que um dia Ele voltará buscar aqueles que o amam. Glória ao seu santo nome. E nós encontramos aqui Noé fez tudo quanto Deus lhe tinha ordenado. Ele fez tudo aquilo que Deus lhe tinha proposto, porque ele sabia que aquilo ia acontecer. Mas Noé e a sua família e todos os animais que Deus mandou a Noé pôr lá, eles escaparam. Mas toda a carne e toda a terra foi destruída, porque a desobediência era fatal. E hoje a desobediência que está a acontecer no nosso mundo também vai ser fatal, porque Jesus Cristo em breve vem e vai destruir todas estas coisas, mas o povo de Deus subirá para a glória eterna. Que o Senhor vos abençoe. Ora, nós na terça-feira passada, nós fizemos um passeio. Ora, o Natan não foi, mas ele vai. Mas não faz mal. Nós, na semana passada, nós fizemos um passeio de mochila às costas, certo? Onde é que nós fomos? Quem é que quer contar? Eu. Vamos? Não? Eu? Não? Já sabe fazer isto, já viram? Fomos passear aonde? Fomos À Quinta da Anema. à Quinta da Anema. E o que é que nós vimos lá? Não vimos nada. O que é que vimos? Cabras! E mais? E havia lá uns bichinhos maiores. E vacas. Tinha bois. Tinha lá uma cabra que era muito fotogénica. Então, a gente tirava fotografias, ela até se punha. A gente tirou algumas. Havia um burro.
burro que até nos cumprimentava, não era? Hã? Era uma burra. Desculpem lá. Obrigado, Natanael. Ok. E o que mais é que nós vimos? Fizemos assim uma caminhada. Foi assim uma caminhada fácil de fazer, não foi? Vimos patos. Mas o que é que nós não podíamos fazer? Galinhas de água. Vocês chegaram a ver algumas? Sim. Vocês viram? Eu não consegui ver. Podíamos fazer barulho. Não podíamos fazer barulho. Vocês não estão a ver. Nós passamos todos em silêncio ao pé da lagoa para ver as galinhas de água. Não foi? E foi muito fixe. Para ver os patos ali a voar. E nós descemos ali uma descida muito radical. Foi, não foi? Foi. Vocês não tiveram medo? Eu não. Aleluia! Pronto, lembra-te lá disso. Se alguém caísse, nós iríamos dizer... Aleluia. Mas não ouvimos ninguém dizer aleluia. Portanto, logo ninguém caiu. Ora bem, foi um dia... Bem, para repetir, o que é que vocês acham? Querem ir lá outra vez ou não querem ir lá outra vez? Natan, tu não foste connosco, mas gostavas de ir, não gostavas? Aquilo tem assim um campo, ir assim com o campo. Tinha bichinhos também, bichinhos simpáticos, não era? Tinha gatos. Ai, eu não piquei várias vezes. E tu picaste por das vezes. Fomos a uma Tinha fábrica urtigas. E fomos a uma fábrica de Queijo. De queijo. Boa. Pois tinha lá leite. Fomos a uma fábrica de queijo. Provamos o queijo, que era muito bom. Não é? Foi um dia na quinta. Isto para dizer o quê, meus irmãos? A irmã Elizabeth, ela falou, logo no início, quando nós chegamos, ela falou sobre as maravilhas da criação de Deus, não foi? E quando nós olhamos à nossa volta, foi tão bom nós vermos tudo aquilo que Deus criou. Quando nós o louvamos, e a palavra de Deus diz tantas vezes lá no livro de Salmos, toda a criação louva a Deus, não é? Diz que as árvores do campo, elas aplaudem ao nosso Deus. Diz que as aves, os passarinhos, eles cantam para Deus. E nós todos juntos podemos louvar a Deus junto com a criação de Deus. Amém? Obrigada, meus meninos. Uma salva de palmas para eles. Merecem. Foi uma reportagem. Vamos ficar em pé e louvar ao Senhor. Amém? Magnifiquemos ao Senhor. Demos glória ao nosso Salvador. Aleluia. Glória a Jesus. O nosso Deus, Ele merece todo o louvor. Amém? Toda a adoração. Glória a Jesus. Magnifiquemos ao Senhor, demos glórias ao nosso Salvador. Magnificai Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na tua casa. Te agradecemos, querido Senhor, porque tu és o Senhor da nossa vida. Em ti nós confiamos, em ti nós depositamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Obrigada, Senhor, porque tu estás connosco, porque a cada dia, Senhor, tu nos sustentas, tu nos abençoas, tu nos dás vida e saúde. Muito e muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de nós podermos elevar a nossa voz e te engrandecer como tu és digno. Querido Senhor, nesta noite, nesta tarde, Senhor, nós te rogamos uma bênção especial para o teu servo que irás expor a tua palavra, ou a tua serva, e que tu possas falar aos nossos corações de uma forma extraordinária. Em nome de Jesus, nós te agradecemos todas estas coisas. Amém. Amém.
Amém. Nós hoje ali em Montemor tivemos uma surpresa, sem esperarmos. Esteve lá connosco o pastor Josué e ele deixou saudações para os irmãos e tivemos o privilégio de o ouvir pregar nesta tarde. E ele estava a pregar acerca de Salomão, não é? Ele estava a falar acerca de Salomão e estava a falar sobre a importância da presença de Deus na nossa vida, não é? E estava a dizer que sem a presença de Deus nada mais importa, nada mais vale. O que é que nós somos se não for a sua presença em nós? Amém? Salomão, ele precisava da sabedoria de Deus, da graça de Deus e precisava da presença de Deus na sua vida. Infelizmente ele fez más opções pela sua vida fora, não é? Mas enquanto ele esteve na presença de Deus, enquanto ele estava segundo a vontade de Deus, as coisas davam certo. Meus irmãos, nesta tarde nós estamos na presença de Deus. Amém? E há um cântico que nós iremos cantar agora que diz isso mesmo. Há um lugar e esse lugar é no Senhor. Amém? E é na sua presença que nós podemos encontrar força, podemos encontrar refúgio, podemos encontrar ajuda, o socorro que nós precisamos. Amém? E nesta tarde que nós possamos declarar que Ele é tudo o que nós precisamos. Amém? Ele é tudo o que nós precisamos. Se a sua presença estiver em nós, de nada mais nós teremos falta. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Lugar onde
na presença do Senhor. Amém? Com Ele, amém, nas nossas vidas nós temos tudo o que nós precisamos. Amém? Ele é aquele que preenche o vazio que há no ser humano. Nós sem Ele nada somos, não é? Antigamente havia um corito que dizia: eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Esse tesouro, não é? Falava que tem muito valor, vale mais que o céu, vale mais que o mar. Esse tesouro é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Nesta tarde eu queria lembrar e falar alguns textos aqui, bem conhecidos de todos nós, do Evangelho de São João, no capítulo 9. E aqui João apresenta-nos, não vamos ler todo o capítulo, mas vamos meditar um pouquinho. Temos estado a ver alguns textos em João, onde Jesus ele é apresentado de várias formas. E aqui ele é apresentado como aquele que traz luz, como aquele que ilumina, como aquele que é a luz do mundo. Amém? Vamos ler os primeiros 11 versículos, ainda que vamos meditar no resto um pouquinho mais à frente. Aliás, vamos meditar em todo o capítulo, porque todo tem a ver com o mesmo episódio. Mas vamos só para ponto de partida ler os primeiros 11 versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos conhecem e sabem, este texto fala-nos da cura de um cego de nascença. Diz assim a palavra do Senhor: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos daquele homem, daquele que antes tinha visto que era cego, diziam: não é este aquele que se sentava e mendigava? Uns diziam: é este. Outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhes, pois, como se abriram os olhos. Ele, o homem, respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua Palavra e nesta tarde, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa abrir também o nosso coração, o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, Senhor. Sabemos que a Tua Palavra, ela nunca volta vazia, então nesta tarde, Senhor, possas falar a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta palavra, como os irmãos conhecem, ela fala dos detalhes da cura de um homem que era cego, não é? Um homem que tinha nascido invisual, era cego de nascença, amém? Alguém que nunca tinha visto a luz. Eu conheço algumas pessoas que têm esta condição de cegueira, mas que nasceram visuais, ou vendo, e têm algum conhecimento de cores, de paisagens, tudo mais. Também é triste quando isso acontece, mas este homem, na verdade, ele estava na mais profunda escuridão. Ele nunca tinha visto a luz do sol, ele nunca tinha visto uma flor, ele nunca tinha visto um rosto de uma criança, e de alguma forma é alguma coisa que traz alguma angústia, é alguma coisa que traz, na verdade, uma profunda tristeza, né? Este estado de situação humana. Bem, graças a Deus, porque, por outro lado, as pessoas invisuais também desenvolvem outras capacidades sensoriais muito mais desenvolvidas, através do som, do tato, que muitas vezes nós não desenvolvemos tanto. Amém? Graças a Deus, conheço uma irmã na fé, ela foi colega do antigo primeiro-ministro e
Durão Barroso, não é? Era funcionária pública e estava no mesmo departamento na altura, quando ele era um escriturário, podemos dizer assim também, alguém que era um funcionário público, numa repartição. E esta irmã, ela deslocava-se em Lisboa de metro, de elétrico, de autocarro. Ela morava em Oeiras e fazia a sua vidinha, né? O seu marido trabalhava, também era visual, trabalhava na Casa da Moeda e também conseguia toda essa situação, porque as pessoas adaptam-se, amém? Desenvolvem a sua condição sensorial, amém? Mas, sem dúvida, ainda falando com esta irmã, ainda há pouco tempo, alguns meses atrás, quando ainda estava ali em Cascais, de alguma forma havia uma certa tristeza no seu coração. Havia alguma angústia no seu coração por esta situação. Amém? Irmãos, a cegueira, diz a palavra do Senhor, né? Diz que este homem nasceu cego, realmente é uma coisa que é triste, na verdade, mas diz que se nós entendermos e podemos perceber, irmãos, que há um estado de cegueira bem pior, né? Que é a cegueira espiritual do que a cegueira física. Lembro-me também de um irmão, este em Trás-os-Montes, ele tinha tido visão até aos 35 anos, por aí, e a gente lá na Serra de Bornes, onde ele morava, que era ali numa aldeia, perto da Alfândega da Fé, e ele é que era o meu guia, né? Eu conduzia a carrinha, mas ele, olha, agora vai por aquele atalho, por aqui, por lá. Porquê? Porque na mente dele, era um homem com, na altura, já com perto de 67 por aí, ele conhecia as estradas todas de há 30 e tal anos atrás, a ver? E ele guiava, vá por aquele atalho, vá por aqui, vira ali, vira à direita, né? Toda esta situação, amém? Então podemos ver, há pessoas que têm esta condição de visual, mas têm, na verdade, têm uma capacidade muito grande. Mas há pessoas que veem, na verdade, e têm a sua capacidade de ver o sol, ver as maravilhas de Deus, mas que, infelizmente, irmãos, toda a sua vida é uma escuridão. Toda a sua vida é uma escuridão. Toda a sua vida é uma angústia. Toda a sua vida é uma tristeza. Amém? Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:4, e infelizmente são muitas as pessoas, né? E esta podemos dizer que é a pior cegueira do que a cegueira da pessoa que tem esta dificuldade de nascer ou ter um acidente ou uma doença degenerativa que possa fazer perder a sua visão física. É, na verdade, a cegueira espiritual. Em 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não os resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, há tantas pessoas hoje, irmãos, que apesar da sua condição de visual, mas têm esta luz, amém? Conseguem, na verdade, ter esta esperança, conseguem ter, na verdade, eles conseguem ver para lá, amém, desta dimensão física, entramos na dimensão espiritual, e a palavra se diz que há coisas que o olho não viu, no ouvido não ouviu, jamais passou o coração humano, Deus tem reservado para aqueles que o amam, amém? E a palavra do Senhor, ela de alguma forma, ela descortina, ela abre o véu, ela mostra-nos, na verdade, que tanta coisa maravilhosa, na verdade, que Deus tem preparado para aqueles que entregam a sua vida a Jesus. Diz que se faz luz, amém? E isto é muito importante. Podemos não ter a capacidade de ver, mas podemos ter a capacidade de ouvir. Isto diz, bem-aventurados aqueles que ouvem, amém? Diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Mas eu quero dizer, irmãos, há esperança, amém? Porque Jesus ainda continua a ser a esperança que traz, na verdade, transformação às nossas vidas. Versículo 2 diz, então os seus discípulos lhe perguntaram, na verdade, encontrando aquele homem, Jesus dirigiu-se a ele e viram a sua situação, alguém que estava na condição de visual, alguém que estava pedindo esmola, e lhe perguntaram, mestre, rabi, né? Quem pecou? Foi ele que pecou aos seus pais para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém? É verdade, irmãos, que de alguma forma
para muitos, né? Aquela situação, né? Alguns podiam ter dizer, olha, mais valia não teres nascido, né? Alguns, na verdade, já ouvimos essas palavras muitas vezes, né? Mas Jesus tinha uma opinião diferente sobre aquele homem. Amém? Eles perguntaram, mas porquê que ele está doente? Foi os seus pais que pecaram, porque é verdade que a doença entrou no mundo como consequência do pecado, mas nem todas as situações têm a ver com pecado. Aqui diz que esta situação aconteceu para que a glória, as obras de Deus se manifestassem naquele homem. Amém? Enquanto muitos podiam dizer que mais valia ele nunca ter nascido. Amém? Jesus, ele tinha um pensamento completamente diferente. Amém? Jesus disse aos seus discípulos, né, que aquela deficiência, aquela situação negativa que aquele homem estava a viver, na verdade, podia, na verdade, de Deus manifestar a sua glória e operar, porque Deus queria manifestar a sua glória naquela vida. E isto é uma maravilha para cada um de nós. Por maior ou mais complexa situação, por mais baixa, por mais escura que a nossa vida possa estar em todos os aspectos, eu quero dizer, irmãos, que a glória de Deus, o milagre de Deus se pode manifestar e mudar todo o quadro, transformar, na verdade, um quadro de escuridão, amém, num quadro de glória de Deus, em que a luz do Senhor pode entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor tem o poder para mudar vidas, o Senhor tem poder para mudar as situações, amém? Independentemente daquilo que a vida que uma pessoa possa ter vivido, a forma como uma pessoa possa ter chegado, na verdade, a um ponto de ruptura, irmãos, amém? Não interessa, interessa é que as pessoas podem chegar ao Senhor, amém? Através de Jesus Cristo, amém? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Foi dito aqui nesta tarde, amém, que a igreja é a arca, amém, que a igreja, na verdade, que é o Noé, e a verdade é, de alguma forma, podemos ver esse aspecto. Na verdade, a salvação está em Jesus Cristo, nós somos pregadores, nós estamos anunciando a palavra do Senhor, amém. Irmãos, não interessa a forma como a pessoa chega à igreja, não interessa a forma como a pessoa chega a Jesus, amém? Jesus é o mesmo, Ele tem poder para transformar quadros, Ele tem poder para transformar vidas, por mais arruinada que ela possa estar, o Senhor pode mudar, Ele é o mesmo, Ele pode, amém? Por isso é que a Bíblia diz lá, e Paulo podia dizer, segundo os Coríntios 5:17, quem vem a Cristo, quem está em Cristo, quem agora entrega a sua vida ao Senhor, torna-se uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Veja o versículo 5, há escuridão, amém? Há ali um quadro de que os discípulos discutem quem pecou, e o pecado é um quadro escuro para toda a humanidade, mas ele diz que é a luz. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém? Então, irmãos, há luz, há esperança, porque Jesus ainda está no mundo. Hoje não está em carne e osso, podemos dizer assim, mas está através do seu Santo Espírito. Ele está através da sua igreja, usando cada um de nós para como instrumentos seus. Nós somos as mãos do Senhor, nós somos a boca do Senhor, nós somos os pés do Senhor, nós somos os seus servos. Amém? Para que as pessoas possam ter um contacto com a luz. Aliás, Jesus, Ele próprio podia dizer, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas Ele também disse alguma coisa para nós como igreja, vocês são a luz do mundo. Amém? E sabe porque é que nós somos a luz do mundo? Amém? Porque Jesus está na nossa vida. Paulo dizer, Cristo em vós é a esperança da glória. A luz do Senhor está na nossa vida. Que as pessoas à nossa volta possam ver Jesus. Amém? Em nós. E quando nós estivermos ao seu lado, quando nós estivermos, na verdade, possamos trazer um raio de esperança. Amém? Na verdade, possamos levar a esperança àqueles que estão à nossa volta, às nossas famílias, aos nossos colegas de trabalho, aqueles que estão à nossa volta, precisam da luz do Senhor. Então a luz do Senhor ainda é esperança para este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ainda tem a última palavra. Amém? Então, ele declarou que era a luz. Amém. Verso 6, ele diz, tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez o lodo e untou
e untou o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, levanta-te e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, e foi, pois, e lavou-se e voltou, na verdade, vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Há aqui um quadro. Amém? A palavra do Senhor mostra-nos que ele não somente era cego, mas diz que ele também era uma pessoa era um mendigo. Diz o versículo 8. Então os seus vizinhos voltaram, viram tudo isto, né? Viram aquele que era cego, e eles perguntam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Né? Irmãos, durante anos aquele homem não tinha outra forma de poder, na verdade, subsistir, a não ser mendigar, estender a mão para a caridade, buscando, na verdade, alguma comida, algumas moedas para comprar comida. Irmãos, era o seu estado, era a sua situação, um estado, na verdade, de pobreza absoluta. Ele não conseguia trabalhar, né? Irmãos, e este estado também de miséria, de alguma forma, é um quadro da pessoa sem Jesus. Irmãos, sem Jesus, nós somos as pessoas completamente miseráveis. Amém? Diz que as nossas melhores obras são como trapo de imundícia. Por mais que a pessoa se esforce, na verdade, sempre, na verdade, os seus esforços são em vão. Irmãos, nós não temos somente vida física. É verdade. Nós temos vida espiritual, amém? Nós temos, no sentido espiritual, quem não tem Jesus, irmãos, é uma pessoa pobre, amém? Quem não tem Jesus, na verdade, é uma pessoa arruinada. Quem não tem Jesus é uma pessoa vazia, amém? E esse vazio, na verdade, essa angústia, essa escuridão interior, ela procura ser preenchida de muitas formas, nos vícios, em tantas situações, irmãos. Mas, sabe, parece que esse vazio, esse buraco aumenta cada vez mais, amém? Porque toda a gente quer ser feliz, irmãos, e as pessoas procuram essa felicidade, mas não conseguem, amém? Porque sem Jesus nós somos completamente pobres, amém? Porque a verdadeira paz, podemos dizer, a verdadeira felicidade, aquilo que pode preencher a nossa alma, o vazio da nossa alma, esse é Jesus, amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que sendo rico por amor de nós, se fez pobre, amém? Para quê? Para nos abençoar, para que nós enriquecêssemos. Muitas vezes quando pensamos em enriquecer, pensamos só nas contas no banco, quando pensamos em ouro, pensamos em prata. Não, irmãos, é verdade que Ele supra as nossas necessidades, mas a maior necessidade humana é de paz. A maior necessidade humana é de paz. Enquanto a pessoa viver de costas voltadas para Deus, nunca terá paz. Mas o apóstolo São Paulo diz, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, através de Jesus Cristo, desfrutamos de grandes e ricas bênçãos espirituais. Amém? A salvação da nossa alma, a vida eterna, o céu. Amém? O Espírito Santo. Aleluia. Agora somos, na verdade, somos filhos de Deus, fomos adotados. A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, tantas bênçãos que Deus tem para nós e, inclusive, irmãos, o suprimento das nossas necessidades materiais, físicas, emocionais, porque Ele quer suprir todo o nosso ser, na verdade, da forma completa. Amém? Corpo, alma e espírito. Ele quer tomar conta de nós. Mas para que isso aconteça, também nós devemos entregar a Ele completamente a nossa vida. Não são os nossos problemas. Há pessoas que entregam, olha, que creem no Senhor, sabe como é que Ele se chama para eles? O Senhor dos aflitos. É o Senhor dos aflitos. Amém? E Ele é. Todo aquele que vem a Ele em aflição, Ele nunca mandou ninguém embora. Mas a verdade é que a gente vem com uma aflição, amém? E pedimos ajuda nessa aflição, mas continuamos a gerir a vida à nossa maneira, né? À nossa maneira. Eu é que sei, eu sou o homem do leme, a mulher do leme, eu é que sei o que é melhor para a minha vida. É verdade, enquanto nós não entregarmos
totalmente a nossa vida ao Senhor, vão surgir mais problemas, mais dificuldades, e vamos vir daqui mais um ano ou dois com mais um grande problema, com mais uma grande dificuldade, para que Ele nos ajude, para que Ele nos socorra, e Ele não vai mandar embora, e Ele vai nos dar a mão, mas vamos, irmãos, e vai suceder vez após vez, enquanto nós não determinarmos que Ele é o Senhor da nossa vida, Senhor do nosso corpo, Senhor da nossa alma, Senhor de todo o nosso ser. Ele quer ser. Amém? Ele quer ser. E nós devemos, na verdade, entregar a nossa vida ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aquele homem, ele teve aquele encontro com Jesus. É interessante nós olharmos para o texto, porque foi Jesus quem viu a necessidade daquele homem. Foi Jesus quem se dirigiu àquele homem. Amém? Eu quero dizer que esta missão de Jesus é a missão que Ele ainda hoje está fazendo. Ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10. Diziam, pois, como se abriram os olhos? E ele respondeu, um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. E então eu levantei-me e vi. É interessante, irmãos, que aquele homem que outrora ele tinha sido cego, ele primeiro começa a conhecer a pessoa de Jesus, e nós podemos ver aqui um processo gradual em que ele vai, na verdade, descobrindo quem é aquele homem que lhe curou. Amém? Primeiro, eles perguntam e dizem, olha, um homem chamado Jesus. Amém? Irmãos, um homem chamado Jesus. Amém? E é verdade que naquele momento, este homem chamado Jesus, na verdade diz no versículo 11, né? Ele era cego, ele não viu, amém? Mas desfrutou da bênção do Senhor, e para ele, na verdade, era um homem chamado Jesus. As pessoas, mas quem é esse Jesus? Né? Sabe que Jesus era um nome comum. Né? Jesus era um nome comum naquele tempo. Não havia, assim como os portugueses têm muito o Manel, o Joaquim, né? Jesus era um nome comum também lá na altura. Amém? A verdade é que muitos ainda hoje, né, olham para Jesus como alguém que realmente existiu, amém? Como um homem, foi um bom homem, né? Realmente a história não pode negar que existiu um homem chamado Jesus, né? Um bom homem, um judeu, um mestre, um rabi, né? Alguém disse, né? Afirmou que especialmente foi o primeiro comunista, né? Aliás, Jesus perguntou aos seus discípulos, inclusive, o que é que vocês pensam sobre mim? Né? O que é que os homens dizem sobre mim? E já havia essa questão, quem era Jesus? Né? Quem é Jesus? Né? Em Mateus 16, eles dizem, olha bem, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Né? Ainda hoje muitas pessoas não têm bem certeza de quem é Jesus. Né? Naquele tempo, na verdade, algumas pessoas não sabiam quem era Jesus, né? Souberam que houve alguém que se chamava Jesus, alguém que existiu, na verdade, alguém com esse nome, mas sabem muito pouco sobre a pessoa de Jesus. Né? São capazes até de dizer, alguns até são capazes de dizer que, olha, Jesus é o Salvador do mundo, mas não sabem muito bem até o que é que isso significa. Né? Irmãos, saber o nome da pessoa de Jesus, somente, irmãos, é por saber o nome de um homem que existiu, que é uma figura histórica. Irmãos, não tem poder para salvar absolutamente ninguém. É verdade, é um processo. Né? É melhor conhecer o nome de Jesus do que não conhecer ninguém. Mas nós não somos convidados simplesmente a conhecer Jesus como homem. Amém? Nós precisamos de conhecer mais alguma coisa. Amém? E a pergunta que eles fazem no versículo 12, dizer, então onde é que ele está? Né? E eles, olha, eu não sei. Sabe, há muita gente que sabe que existe Jesus, mas não sabe onde é que ele está.
Porque quem tem um encontro com Jesus sabe onde Ele está. Amém? Nós perguntamos às nossas crianças da escola dominical. Amém? Sabe, Jesus está no meu coração. Amém? Jesus está no meu coração. Irmãos, naquele momento, para aquele homem que tinha sido cego, Jesus simplesmente foi alguém que fez alguma coisa sobre a sua vida, mas ele não conhecia muito. Mas se nós olharmos e continuarmos o texto, do versículo 13, diz assim: e levaram, pois, aos fariseus, e o que antes tinha sido cego, e diz que era sábado, e quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos, tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E eles lhe disseram: pôs lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guardou o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E diz que havia dissensão, havia alguma contenda entre eles, né? Para os fariseus isto era muito complicado. Eles, na verdade, para eles Jesus era um pecador, é alguém que estava transgredindo o dia de sábado, porque para ele fazer um milagre era um trabalho, é uma coisa que era inconcebível, né? No verso 17 diz então: tornaram, pois, a dizer ao cego: e tu? Veja, amém? E tu? Que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Graças a Deus, já tem mais um pouco de luz. Amém? Há bocadinho era um homem. Amém? Agora já não é somente um homem. Ele é também um profeta. Amém? Um profeta, na verdade, é alguém que fala da parte de Deus. Amém? Alguém que é digno de ser ouvido. Amém? E isto é muito importante, irmãos. Amém? Jesus, na verdade, é alguém que é digno de ser ouvido. Amém? Irmãos, mas não é suficiente saber que Jesus era um profeta. Sabe porquê? Nós temos muitas religiões no mundo e muitas reconhecem Jesus como um profeta. Por exemplo, o islamismo, né, reconhece que Jesus é um profeta. É o Isa, né? Um profeta digno de ser ouvido. Mas há uma coisa que falta, né? Jesus não somente é profeta, amém? Ele não somente falou a palavra de Deus. A Bíblia diz-nos claramente, amém? Que Ele é a própria palavra, amém? Se nós olharmos e continuarmos, vamos agora avançar aqui um bocadinho no texto, verso 29, tá bem? Diz assim: esta conversa ela começa a desenvolver-se através de uma série de perguntas que os fariseus fizeram ao homem, e também diz que, de alguma forma, a graça de Deus, na verdade, que já estava começando, a luz do Senhor que já estava começando a fruir na sua vida, faz com que ele possa desenvolver ali um diálogo muito interessante. Então, ele diz assim: nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E o homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego na nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Amém? E é interessante que até no versículo 27, antes eles, veja, irmãos, nestes argumentos, né, sobre a pessoa de Jesus, o homem que tinha sido cego até lhes pergunta: vocês também querem, porventura, tornar-se seus discípulos? Vocês também querem segui-lo? Amém? Irmãos, este homem, irmãos, aos poucos começa a conhecer Jesus, não somente como um homem, como um profeta, amém? Mas sabe que é alguém, na verdade, que é alguém que é diferente, amém? Alguém que é o próprio Deus, amém? Se nós olharmos para o versículo 34, ele disse, então, diz que ele depois teve um encontro com Jesus, Jesus procurou, amém? Verso 34, responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados, disseram os fariseus, e nos ensinas a nós, né? Veja como a luz está brilhando na sua vida, amém? Aos poucos
a graça de Deus, o Espírito Santo começa, na verdade, a trazer luz sobre a sua vida. Aquele homem não é um simples homem chamado Jesus, jamais. Aquele homem não é simplesmente mais um profeta, amém? Aquele é alguém que deve ser seguido, e agora, na verdade, eles ficam indignados, amém? Eles ficam indignados porque nunca houve ninguém, na verdade, que tivesse curado a algum cego. Na verdade, não houve nenhum registro, na verdade. E ele diz, olha, Deus não ouve pecadores. Aquele homem não pode ser um pecador. Aquele homem é especial. Amém? E agora Jesus traz-lhe a revelação final. Amém? Sabe, faz-me lembrar a minha tia, ela era uma pessoa, já falei, tinha problemas espirituais, mas no seu interior ela pedia uma coisa a Deus: Senhor, mostra-me a verdade, mostra-me a verdade, mostra-me a verdade. Amém? E ela orava, ela chorava, ela clamava no seu quarto, pedindo a Deus, e Deus um dia usou uma vizinha que não era crente para levar ao culto, e o Senhor, e ela foi salva e foi liberta e transformou-se numa serva de Deus. Amém? Sabe, Deus começa a trazer luz. Amém? Deus começa a trazer luz. Amém? E então este homem começa a receber a luz do Senhor, e agora Jesus aproxima-se dele. Foi expulso, né? Os outros deixaram. Sabe, as pessoas religiosas não compreendem as coisas de Deus. Amém? As pessoas religiosas não compreendem, né? Não compreendem o agir de Deus, né? Põem Deus numa caixinha e Deus tem que agir assim, dentro de um formato que eles lá imaginam, dentro de uma religião. Mas Jesus operou num dia de sábado, amém? Aqueles homens mandaram aquele homem embora, né? Não estavam compreendendo, não estavam aceitando a sua palavra, não estavam aceitando o seu testemunho, mas Jesus viu o seu coração e aproximou-se dele novamente. Amém? O Senhor conhece os nossos dilemas, muitas vezes vê os abandonos que nós vamos tendo na vida, as pessoas que muitas vezes nos desprezam, na verdade, e até às vezes porque nós queremos mais do Senhor. Às vezes parece que as pessoas põem-nos de parte, quando nós queremos mais de conhecer a verdade, mais de conhecer o Senhor. Mas diz que foi então que Jesus se aproximou dele outra vez. Amém? Porque a obra que o Senhor começa na nossa vida, irmãos, é uma obra, amém, que Ele vai aperfeiçoando, né? Ele vai trazendo mais luz, né? É uma luz que vai clareando, como a luz da aurora, como diz a palavra do Senhor. Então diz no versículo 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Aleluia, amém, aleluia, amém. Diz que, olha, veja que o Senhor disse, vai ao tanque de Siloé, lava-te, né? Ele foi ao tanque de Siloé, lavou-se, e já não voltou para o caminho, né? Já não voltou a Jesus, né? Quando os seus olhos se abriram, ele não viu Jesus, né? Porque ele tinha ido noutra direção. Mas Jesus diz que espiritualmente já ele estava vendo, antes até dos seus olhos espirituais, os seus olhos físicos se abrirem. Já os seus olhos espirituais estavam a começar a ter alguma luz do Senhor. Amém? Assim é a nossa vida espiritual também. Amém? Nós não ficamos a conhecer tudo de um dia para o outro, mas o Senhor vai trazendo luz. À medida que nós vamos desenvolvendo e buscando o Senhor, irmãos, estando nos cultos, lendo a palavra de Deus, a luz do Senhor vai sendo, na verdade, vai crescendo na nossa vida. Amém? A segurança vai sendo cada dia maior, porque o Espírito Santo vai nos ajudando também, porque aquele que em nós começa uma boa obra, Ele não vai deixar essa obra a meio. Deus começou uma boa obra na tua vida, Deus começou uma boa obra na tua família, essa obra não vai ficar a metade, essa obra vai ser completa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse, sim, creio, Senhor. Amém? Eu creio, Senhor. E o adorou. Ele pode conhecer Jesus, ele pode ter uma experiência, na verdade, com o Senhor. Irmãos, que o Senhor possa também brilhar mais e mais nas nossas vidas. Que haja em nós o desejo, na verdade, de poder, na verdade, buscar ao Senhor. É interessante que Jesus, há aqui uma palavra no versículo 4,
que é muito importante. Convém que eu faça as obras daquilo que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. É importante, irmãos, como igreja também, hoje estamos dando continuidade à obra do Senhor. Essa obra que Ele começou há 2000 anos atrás. Aquela obra que Ele, na verdade, deu incumbência aos seus discípulos para ir para todo o mundo e pregar o Evangelho. Amém? Essa obra, na verdade, não é feita, na verdade, na nossa força, mas o Senhor irá sempre conosco no abrir da nossa boca. Amém? Ele diz que não devíamos andar ansiosos, que devemos de responder, porque Ele vai nos dar as palavras. Amém? Haja em nós predisposição, irmãos, de sermos luz para aqueles que estão à nossa volta. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. O Senhor trouxe luz àquele homem, o Senhor trouxe uma transformação naquela vida e o Senhor quer também fazer uma transformação. Eu creio, irmãos, amém? Que este mês de maio nós queremos colocar a nossa família no altar de Deus. Queremos que a luz do Senhor possa entrar, amém? Que toda a escuridão, de confusão, todo o espírito de perturbação, irmãos, sabemos que o inimigo muitas vezes lança trevas, né? Até para nos perturbar, mas que o Senhor vai nos dar sabedoria, amém? Como deu a este homem, amém? O Senhor vai dar sabedoria, amém? O Senhor vai dar graça, na verdade, para nós podermos testemunhar do Senhor. Vamos ficar em pé.